Este é o projeto A Nata da Nata. O intuito deste projeto é levar conhecimento sobre saúde integral. Nós vamos estar abordando vários temas. E a ideia é trazer vários profissionais para que a gente entenda que saúde vai muito, mas muito além de não ser doente. E eu vou convidar vocês a seguirem o canal, que esta é a forma que nós temos de divulgar esse conteúdo e vai ter muito conteúdo de qualidade. Então sigam lá a nossa página. E hoje nós vamos iniciar com um tema que é importantíssimo para a saúde. O primeiro tema é dinheiro. E por que o primeiro tema é dinheiro? Porque nós estamos falando para adultos que precisam gerir a sua vida e sua saúde, que precisam gerir suas famílias e suas empresas. E o dinheiro é fundamental. Então, nós vamos estar falando do dinheiro e suas dinâmicas. E não no sentido de controle financeiro, mas de educação financeira. E, para isso, a nossa convidada de hoje é a Márcia, da Fortonese, que vai estar falando conosco e nós vamos estar trocando ideias. E eu vou deixar que ela se apresente. Muito bem, obrigada pelo convite, Natalina. Então, eu sou Márcia Kleman, eu sou contadora e educadora financeira. E eu sempre trabalhei dentro de empresas, fui CLT por muitos anos. E em 2017 eu decidi abrir a minha empresa, eu decidi trabalhar com organização financeira, com organização administrativa. E em 2017, quando eu decidi empreender, eu fiz uma pesquisa de mercado e eu identifiquei que essa dificuldade financeira de se organizar, ela era muito latente, né? Então, o meu primeiro cliente foi uma empresa e eu fiz todo um estudo, quanto que ele teria que ter de salário, de prolabore, fiz todos os cálculos, né? Porque minha formação é contabilidade, então eu sempre olhei para o dinheiro com esse olhar matemático, né? E aí o meu primeiro cliente fez todo um estudo e eu cheguei para apresentar e ele disse assim: Márcia, é tudo meu dinheiro. É tudo um dinheiro só, tu não me vem com essa história de separar dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física, muito menos com o salário. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre o dinheiro. Porque até para mim o dinheiro era muito matemático até então, né? Eu controlava o que entrava, o que saía. E aí, para resumir a história, eu em 2018 iniciei a minha jornada dentro da educação financeira. Eu fiz formações de terapia financeira, educação financeira, planejadora comportamental financeira. E aí que eu fui entender que o dinheiro não era tão matemático assim, né? Então, muito obrigada pelo convite. E realmente o dinheiro é falar sobre vida. Então, para mim faz muito sentido, né, esse teu projeto. E é uma honra estar aqui dividindo esse primeiro podcast contigo. Que bom, Márcia. E dinheiro é algo que traz realmente muitas doenças, ou ele é sintoma de muitas doenças. As duas coisas, né, Márcia? Ele reverbera na vida da pessoa como um sintoma, ou ele é o sintoma, ou ele provoca o sintoma. Então, o que é o dinheiro, né? O que é o dinheiro, Márcia? O que é o dinheiro? Então, hoje, dentro do meu trabalho, eu escuto pessoas me dizendo que dinheiro é preocupação. Eu escuto que dinheiro é estresse. Eu escuto que o dinheiro é um mal necessário. Mas o dinheiro, ele é um meio de troca. Ele é uma energia de troca. Então, em troca das minhas horas de trabalho, eu recebo o meu salário, eu recebo o meu prolabore. E este dinheiro que eu recebo em troca, eu troco ele por alimentação, por comida, por moradia, né? Então, o dinheiro, ele é um meio de troca. Eu gosto de dizer que o dinheiro, ele é uma troca de horas de vida. Exatamente. Eu troco a minha vida, né, por estar fazendo dinheiro, né? Então, a gente até costuma dizer, quando compramos algo, não compramos com dinheiro. Compramos com tempo de vida gasto para fazer aquele dinheiro. Exato.
Márcia, qual que é a diferença de controlar e educar financeiramente? Porque até eu aprendi a controlar dinheiro, né? Depois dessa jornada que eu entrei nas terapias e eu vi quanto o dinheiro traz essa questão, principalmente na terapia sistêmica, né? Principalmente nas constelações, de ter essa visão que dinheiro é uma energia e não uma coisa que ele não serve simplesmente para ser controlado e comprar coisas, né? Então, qual que é a diferença, Márcia, de controlar e a educação financeira? Boa pergunta. Inclusive, eu vou te responder ela dando o meu exemplo, né? Então, até 2017, o dinheiro para mim era muito matemático, então eu era controlada financeiramente. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu tenho tudo mapeado, tenho planilhas de tudo. Até hoje, Márcia. Mas é claro, até hoje. Então, se controlar, né? Controlar o dinheiro, na verdade, é como você olhar num retrovisor. Uhum. Então, você olha para as suas anotações, você olha para as suas planilhas, mas o fato já aconteceu. Você olha para o resultado, para a consequência do que você fez com o seu dinheiro. Ou não fez. Ou não fez, né? Mas se educar financeiramente é um passo antes. É um pensar antes. Então, é olhar para quanto que entra, para quanto que sai, estipular limites, fazer planejamento, fazer orçamento. É realmente uma mudança de comportamento, né? Então, hoje nós temos várias armadilhas financeiras, né? Então, desde influências que a gente recebe o tempo inteiro, o dia inteiro, né? E a gente faz e depois vê como é que vai pagar, né? Então, isso a gente chama de otimismo em excesso. Então, controlar o dinheiro é você ver o que foi feito ou o que deixou de fazer. Agora, se educar financeiramente é um passo antes. Eu realmente preciso, é analisar se vai, né, fazer diferença, comprar algo, não comprar, investir, no que investir o dinheiro, né? Então, o processo de educação hoje, as nossas crianças já têm, né, obrigatoriedade dentro das disciplinas em sala de aula, dentro da Base Nacional Comum Curricular. Na nossa época não tinha. Não tinha. Você teve educação? Eu tive controle financeiro. Eu aprendi algumas coisas na escola de controle financeiro. E não de educação. Não, de educação. Então, o processo de educação, o nome já diz, né, é educar. Então, a partir do momento que você passa por um processo de educação financeira, não é somente para o hoje. É hoje para frente. Então, é para a vida. É um planejamento, Márcia? É um planejamento. É um olhar para frente? É um olhar para frente. Porque o que acontece? Nós, pessoas, né, nós temos o hábito de olhar somente para o agora. Então, eu ganho R$2.000. E aí, o que a gente faz mentalmente, né? O que eu consigo fazer com R$2.000? Eu já programo a minha vida com os dois. Às vezes até um pouquinho a mais do que os dois, porque, né? Tem o cheque especial, tem o limite do cartão de crédito. Então, a gente olha muito para o agora. E a gente não pensa a nossa vida de forma estratégica. Então, onde eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como esses R$2.000 que eu estou ganhando hoje podem me ajudar a crescer na vida? Usar o dinheiro realmente a serviço da vida, né? Então, nós temos por hábito não pensar estrategicamente no uso do dinheiro. Agora, você falou disso, Márcia, é um pouco um movimento que reverbera muito na questão não só da pessoa física, né? A gente vê muito isso em empresas, né? Que também não tem esse olhar estratégico para o casal. Exatamente. E quando a gente fala de dinheiro, né, Nata? Lógico, aqui a gente está direcionando para a pessoa física, mas olhando para empresas, por exemplo, um CNPJ. O que tem por detrás de um CNPJ? É uma pessoa, né? É um CPF. É um CPF. Então, como está esse CPF? E como ele lida com isso, E né? como ele lida com o dinheiro. Inclusive, dentro dos trabalhos que eu realizo,
Normalmente a gente chega na empresa para organizar a empresa e espera um pouquinho, vamos dar um passo para trás? Vamos olhar para o CPF em primeiro lugar? Um CPF forte, com certeza o CNPJ também vai ser forte. Essa é algo que eu vejo muito nos atendimentos. Assim, as pessoas vêm com ansiedades, sem enxergar saídas, né? Às vezes já bem adoecidos, emocionalmente muito adoecidos, né? E nessa questão eu não consigo ver saídas para eu como pessoa, né? O meu relacionamento não vai bem, a minha empresa está uma bagunça, então acaba ficando tudo muito misturado, porque a pessoa não tem lugar para o que é, né? Ela não se conhece o seu lugar. Parte de um lugar onde está tudo muito desorganizado e começa por si e só vai reverberando, né? E onde você observa, Márcia, que tem os maiores desequilíbrios? Quais são as causas dos maiores desequilíbrios financeiros? Está no dinheiro, está na matemática, está no acesso ao crédito, porque se dá muita culpa no mercado, tudo é muito fácil, né? Mas aonde nasce mesmo, Márcia? Então, nasce conosco. Quais são tuas regras financeiras, Nata? Minhas regras financeiras? Minhas regras financeiras são: eu não gasto tudo que eu ganho, né? Que eu faço. Eu não ganho. Que eu faço o dinheiro, né? Eu não ganho dinheiro, né? Boa parte do meu dinheiro é reinvestido e não gasto, né? Para que me dê retorno. Este é um projeto, por exemplo, né? É um projeto que leva vida, mas vida para mim também. Então é um investimento em mim. E essas são minhas regras, né? E consumir o que é necessário. Porque também tem a questão de: para que eu vou consumir mais do que eu preciso? Eu preciso, né? E que buraco eu estou tampando se eu estou consumindo mais do que eu preciso, né? Que compensação é essa? Que compensação é essa? Como é que eu posso dizer? O que é esse redemoinho, esse buraco negro que consome, né? Que eu preciso consumir, ou seja, roupa, ou seja, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, por que eu te fiz a pergunta, né? Qual é a tua regra financeira? Porque eu tenho certeza que toda pessoa tem uma regra financeira. E eu tinha uma regra financeira, né? A minha regra financeira era: não se endivide. Então, não se endivide significa que podia gastar tudo que ganhava. Era só não se endividar. Era só não se endividar. Então, essas são armadilhas financeiras, que eu costumo dizer, né? E não é somente a regra, a sua regra, que é uma armadilha, mas já começa por aí. Então, o que você pensa sobre o dinheiro? Quais as crenças, né, que você tem em relação ao dinheiro? O que você viu, o que você sentiu em relação ao dinheiro? E aí nós temos o buraco, né? E a gente quer compensar comprando coisas para se sentir melhor. Então, temos também a questão da impulsividade. Nós estamos vivendo uma era muito do agora, do imediatismo, eu quero agora. E eu lembro quando eu ia com a minha mãe para o centro, e eu passava numa loja e via algo na vitrine, e eu dizia: mãe, eu quero. E a minha mãe dizia na volta: a gente compra, minha filha. Nunca voltava por lá. Nunca voltava por lá. Então, nós temos estudos, inclusive, que mostram que o pico, né, da adrenalina por comprar algo, ele dura 5 minutos. Então, por isso, muitas vezes, nós compramos algo e nós acabamos por se arrepender. Então, a impulsividade é uma armadilha financeira. Nós temos também a questão do otimismo em excesso, que antes também eu já comentei um pouquinho, né? Então, nós sabemos que o nosso dinheiro está perdendo valor dia após dia. O que eu fazia com R$100 em janeiro, hoje eu não consigo mais. Então, muitas vezes a gente faz uma organização, faz um planejamento para ficar dentro de R$2.000 por mês. Mas aí a gente esquece que a linha de baixo
vai aumentando e vai haver o encontro de contas ali. Entradas e saídas, né? E também temos a questão das influências. Então, redes sociais nos influenciam, pessoas nos influenciam, né? Então, é tudo muito dinâmico, né? Então, precisamos ter alguns cuidados quando o assunto é dinheiro. Márcia, eu trabalho muito com a questão sistêmica, né? Então, eu vejo quando a gente coloca nas constelações ou num exercício sistêmico que a gente coloca o dinheiro, né? E que a gente faz esse exercício, você pede o que você sente em relação ao dinheiro. Né? Porque você falou de coisas que ainda não são não é o DNA do dinheiro, né? Não. Ainda não é o DNA do dinheiro, né? Nós vamos entrar agora nessa questão do DNA. E muitas vezes as pessoas dizem... eu me sinto maior, eu me sinto menor que o dinheiro, eu me sinto igual, né? E essas percepções que acontecem, elas falam muito, porque a nossa percepção corporal, a nossa relação com o outro, como a gente se sente, diz muito das nossas dinâmicas. Muito. Né? E uma pergunta que eu sempre faço, que energia, que lembra para você a palavra dinheiro? Felicidade, alegria, experiência. Mas o que a gente mais vê é que a pessoa me fala assim, as duas palavras que eu mais escuto, segurança e poder. Com dinheiro eu tenho poder. Às vezes, poder vem junto com a palavra liberdade. Mas é uma liberdade de fazer tudo o que eu quero fazer. Sem ter que se preocupar com o dinheiro. Mas é uma liberdade infantil, né? Porque quem faz tudo o que quer é criança, né? Uhum. Criança ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Exato. Então, a nossa postura diante do dinheiro, quando eu digo que ele me traz poder, né, é uma postura muito como eu trabalho e estudo muito das medicinas orientais, então eu trabalho com medicina chinesa. Quando nós falamos em poder, nós estamos falando de uma força yang. Nós estamos falando de uma força de energia, de impulsividade, né? De expansão. Então, eu estou falando de uma energia paterna. Né? Quando eu falo de segurança, eu estou falando de uma energia yin, uma energia mais do cuidado, mais, né? Eu quero segurança. Eu estou falando mais da energia da mãe. Tá, então, Nata, yin e yang é energia mãe e energia pai? Não é energia... Sim e não, tá? A mãe tem a função de uma energia yin. Por quê? Porque ela materializa. Ela cria o corpo, né? Ela dá a sustentação para que a gente se forme corporalmente. Então, ela nutre, ela nos dá a segurança do crescimento. Então, a função da mãe é uma energia yin, porque ela forma o nosso corpo. O pai, ele dá o movimento. É aquele que diz assim, vai. Vai para o mundo? Vai. Né? Vai para o mundo. Ou que diz assim, ele não tem o cuidado que a mãe tem, por exemplo, quando vai andar de bicicleta, não cai. Né? O pai, se cair, ele vai dar uma olhadinha, não se machucou, levanta e vai embora. Então, é uma energia diferente. Claro, nós estamos falando aqui de funções saudáveis. Uhum. Né? Nem sempre essas funções são saudáveis e nós vamos falar quanto isso reverbera no dinheiro. Mas essas funções, elas nos dão então, a segurança de crescer e o poder fazer. Né? Mas quando ele entra num lugar de eu quero mostrar, né? E eu estou com alguma coisinha enroscada lá com... Algum emaranhado? Algum emaranhado lá com o papai, né? Ou com outros descendentes, né? Ou meu pai com o pai dele, né? E aí a gente vem trazendo e repetindo esses padrões. Ou se eu quero muita segurança é porque eu não tive essa conexão. Eu não senti essa conexão de segurança. Não significa que eu não tive,
mas é a minha percepção em relação a isso. Então, eu transfiro para o dinheiro. Então, nesse sentido, o dinheiro é um grande sintoma, né? E aí nós vamos entrar no DNA financeiro. DNA financeiro, né? E a gente deseja muito ser abundante. Ser próspero. Ser próspero. Mas muitas vezes a gente deseja isso por medo da escassez. E se eu tenho medo da escassez, a abundância ela vai continuar bloqueada para mim. Porque a intenção... É o jogo do dinheiro também, É, né? O jogo do dinheiro. Tanto o nome, né, desse nosso podcast é Dinâmica, Dinheiro e Suas Dinâmicas. Dinheiro e suas dinâmicas. Então, para mim, é um jogo. É um jogo do dinheiro. E quantas vezes é o dinheiro que está no comando, né? Exato. Então, esse DNA financeiro, né? E você trouxe muito bem a questão de energia, a questão de pai, a questão de mãe, porque a gente vê que muitas vezes são apenas repetições, né? O que eu aprendi, né, Márcia? O que eu aprendi, o que eu vivenciei. Então, muitas vezes, em atendimentos, eu escuto. Eu só vi briga sobre dinheiro lá em casa. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou acabar brigando também. Ou eu vou resolver todas as brigas. Aí entra no poder, né? Aí entra no poder, exatamente. Até para exemplificar, Até para exemplificar. Então, quantas vezes, né, o dinheiro ocupa este lugar? E isso é pesado, né? Então, uma crença que eu vejo muito é cuidar do dinheiro, ter dinheiro é muita responsabilidade. E aí eu acho que vem ao encontro disso que você estava explicando, né? Então, o quanto ter dinheiro é ter que ter responsabilidade. E quem tem responsabilidade, Márcia? Quem tem? É criança ou é adulto? Às vezes, esta é outra dinâmica que às vezes não, aparece muito, né? Eu vou ter que crescer. Eu tenho que crescer e me responsabilizar pelo meu dinheiro, né? E esse é um passo que nos torna adulto, né? Total. É o segundo, né? É o segundo passo, né? E qual é o primeiro? O primeiro passo que é uma imposição. Nem sempre a gente assume, mas a natureza nos impõe que a gente saia do estado de criança e que a gente passe para um estado adulto. Ela nos impõe através da sexualidade. Os hormônios é uma imposição. Eu não tenho como dizer eu não quero, né? Eu posso me manter mentalmente infantilizada e aí aparece no dinheiro. Mas a sexualidade, ela aparece, né? Os hormônios aparecem. Queira, não queira, ela vai bater na porta. Eu posso brincar com ela. Eu posso brincar com isso, que nós vamos tratar desse assunto mais tarde, né? Nós começamos com o dinheiro até para ter dinheiro para se tratar. Porque são dinâmicas que acontecem na vida da gente que a gente não se toma como adulto. E o dinheiro, ele é o segundo passo. Quando eu estou pronto para assumir uma vida de me separar dos meus pais, porque o impulso diz assim, se una a outra pessoa, porque o hormônio é mais forte. Né? O hormônio obriga a gente a fazer isso. E graças a Deus, porque senão a vida não segue. Se não tivesse isso, nós ficaríamos lá grudadinho na mamãe e o mundo já teria acabado. Aliás, tem uma dinâmica acontecendo aí, né? Cada vez está nascendo menos crianças, os jovens estão ficando mais tempo em casa porque se negam a tomar essa responsabilidade. Então, o dinheiro é um sinal que a gente é adulto quando eu começo a lidar com esse dinheiro, né? Quando eu começo a me responsabilizar e olho para esse dinheiro, né? E olho para esse dinheiro e procuro me educar financeiramente, né? Então, como a gente estava comentando, né, na escola, agora o conteúdo está sendo implementado de forma transversal, mas imagina o adulto saindo da casa da mamãe e do papai, indo para a vida, recebendo salário, tendo limite no cartão de crédito. Como faz se nunca lidou com isso, né? Então, sim, o crédito facilitado também faz com que a gente não tenha limites e não tenha freio, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo e tomar essa responsabilidade, né? Então, o que eu posso
o que eu quero e entender essa dinâmica, entender exatamente esse DNA financeiro que está acontecendo, né? Então, muitas vezes é apenas para fechar buracos e compensar. E compensar. Compensar o que eu não recebi? Com certeza. Compensar questões emocionais? Questões emocionais, inclusive, dentro dos meus estudos, fica muito evidente e é muito claro, né? A ciência também já explica isso. A nossa relação com o dinheiro é mais emocional do que racional. Então, inclusive, uma recomendação é que tenha cuidado quando você está muito feliz ou muito triste. A tendência é comprarmos se a gente está feliz para comemorar. Se a gente está triste é para se sentir melhor. Então, a nossa relação ela é diretamente ligada com as questões emocionais. As questões emocionais. E aqui entra o porquê que é tão importante se conhecer emocionalmente. Inclusive, tem alguns dias alguns dias durante o mês que é melhor nem sair de casa, nem né, sair Nata? de casa, principalmente as mulheres. Ou então fazer uma shopping terapia, né? Mas tem dias que a gente tem tendência de gastar mais. E tem horários também no dia que a gente tem a tendência de gastar mais. É mesmo, Márcia? Fale disso. Tem 2 horários no dia que a gente tem a tendência de gastar mais. E quais são, Márcia? Nós podemos falar disso, Márcia? É perto do meio-dia e agora, ó, fim do dia. Que bom que a gente está trabalhando, Márcia. Por que, Márcia? Porque de manhã, passou ali meio-dia já e nós estamos no horário de almoço, então a gente está com fome. É que nem quando a gente vai para o mercado, né? Vai para o mercado com fome, tu compra muito além do que tu precisa, né? Ou então, fim do dia, tu tá cansado, tu tá irritado, tu passou por um estresse no teu dia, pode ser que sim. E aí, se tu chegar em casa e tu vai pensar o que tu vai fazer para comer, não, eu vou pedir alguma coisa mais prático. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ele nos empurra para aquilo que é mais lógico, aquilo que é mais fácil. Sempre. Sempre. Isso é do humano. Isso é do funcionamento do corpo humano. Do corpo humano. Então, ele sempre vai te jogar. Nós tendemos à acomodação. Não ser acomodado é um esforço, é uma disciplina que a gente precisa. Exatamente. Então, meio-dia e 18. Fim do dia. Final do dia. Por isso que as lojas ficam abertas até mais tarde? Com certeza. O mercado só aproveita esses estudos de comportamento, né, Márcia? Total. E depois da pandemia, o comportamento das pessoas mudou. O comportamento de consumo mudou. Eu mudei também. Eu percebo que tem coisas que para mim não faz mais sentido. Então, como tem gente que está comprando mais. Também. Inclusive, experiências, por exemplo, é uma coisa que as pessoas não abrem mais mão. Então, ficaram um período de pandemia em casa, fechados, foi aquela loucura toda. Então, hoje, as pessoas pagam, porque as pessoas querem aproveitar o momento. Então, não importa se eu vou parcelar em 12 vezes, 24 vezes, mas eu vou viver aquela experiência. Mas aí é viver a experiência sem a educação. E aí, o que vai acontecer? Eu estou caindo numa armadilha. E vai criar uma pandemia forçada, daí não vai poder sair de casa mesmo, né? Mas aí o que acontece? Aí nós temos um mercado que te dá crédito. E tu pega um para cobrir o outro, para pagar o outro, para cobrir o outro. E aí o dinheiro é sintoma novamente. O dinheiro é a raiz de todos os males, todos os males, né? Não? Não, ele é só um sintoma. É que nem a comida, né, Márcia? É exatamente igual a questão, assim, o que o mercado te oferece é estratégia deles. Né? Vamos falar de financeiro e de comida. É a estratégia deles. Eles não estão preocupados se aquela comida vai fazer mal para você. Ele não vai dar conta. Ele só vai vender. Lá no futuro, se você vai estar doente por causa disso, isso é da tua responsabilidade. Né? Aliás, essa é uma conta que depois ou vem para nós ou vai para o governo, né? Com certeza. Que na saúde ou fica sem atendimento, que é o que a gente está vendo hoje, né? Muita gente sem atendimento e com problemas seríssimos, né, Márcia? Total. E aí, Nata, nós estamos falando de educação, estamos falando de dinheiro, já entendemos, né, essa dinâmica do dinheiro, o jogo do dinheiro,
Mas como eu faço para mudar? Não é assim, não é num estalo, não é da noite para o dia. Então, hoje, inclusive, eu estava comentando com uma cliente, né? São 44 anos num modelo de funcionamento. Sim. Então, eu preciso, em primeiro lugar, decidir. Tomar a responsabilidade de falar, não. É que nem o efeito avestruz, né? O que o avestruz faz? Põe a cabeça lá no buraco, né? Depois tem que tirar, né? Então... A primeira é tirar a cabeça, né? A primeira coisa que tem que fazer é tirar essa cabeça do buraco e olhar. E olhar. E tomar a responsabilidade. Eu decido fazer diferente daqui para frente. Acho que esse é um momento doloroso, né, Márcia? Muito, muito doloroso. E é abrir mão de algumas coisas, né? E aí você vê que são suas escolhas financeiras que te trouxeram para esse cenário. Sim. E aí nós acreditamos que temos consciência e controle sobre nossas decisões. E aí você que estuda humano, corpo humano, nós temos controle? Não. Nós temos consciência? Não. Aliás, hoje se fala assim, já se discute quanto nós temos de livre-arbítrio. Se fala muito assim do ser humano como ele tem muito livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio de escolha. Não tem. É muito limitado o nosso poder de escolha. Primeiro que é condicionado, né, Márcia? Então, se você vem de um ambiente condicionado, você vem de um mercado condicionado, você vem de emoções que você nem conhece, nem reconhece, né? Que escolhas você tem de verdade? Se nós fizermos um balanço da nossa vida, o que realmente nós escolhemos? O que de fato nós escolhemos? Por nossa escolha, né? Livre escolha, que não teve um condicionamento. Eu reconheço isso que você está falando de educação financeira, por exemplo, né? A maioria de nós só conhece o modelo. Nós tivemos o privilégio de conhecer o mercado financeiro, né, Márcia? Com certeza. Então, antes de eu ser terapeuta, eu trabalhei muitos anos, né, com dinheiro. Não deve ser por nada, e não é por nada. E hoje eu sei muito bem quais eram as minhas dinâmicas e o que eu estava compensando nesse trabalho, né? E se nós formos pensar assim, o que nós tivemos o privilégio de conhecer, mas a maioria não conhece. Eu dei aula na disciplina de orçamento, de gestão financeira na faculdade, e a maioria das pessoas que estavam fazendo curso superior diziam, é muito difícil aprender a lidar com o dinheiro da empresa. E eu trazia para a realidade, então vamos olhar para o seu dinheiro. Nós estamos falando de alunos de curso superior. E eles diziam, eu não vou olhar, eu ganho muito pouco. E aí a gente escuta, né? Eu ganho muito pouco, ou eu ganho muito, não preciso nem cuidar. Mas aí eu lembro de palavras de minha avó. Quem cuida do pouco vai conseguir cuidar do muito. Do muito. Então, por isso a gente até vê, Nata, que pessoas que ganham muito dinheiro, ganharam em prêmios. Ou até carreira. Ou empresas mesmo, né? Empresas, de repente, não tem mais. Então, quem cuida do pouco vai conseguir cuidar do muito. Márcia, mas aí entram as dinâmicas sistêmicas do dinheiro, né? Total. Quais são as crenças que tem nessa família? Que compensação está acontecendo? E aí a gente vê as repetições, né? As repetições, a escassez como, às vezes, um processo de vingança. Você já viu isso? Já, mas me conte mais sobre. Às vezes nós achamos que os nossos pais nos devem ainda alguma coisa. E eu não recebi o amor, eu não recebi o que eu queria receber, o que eu deveria, o que era talvez até de direito como criança, né? Mas aí a gente se vinga. Passa o recibo assim, tu quer ver como o que você fez ferrou com a minha vida? E aí eu ganho dinheiro, eu perco, ou eu não ganho dinheiro, ou eu nunca me estabeleço numa carreira.
E aí esse dinheiro não fica. O dinheiro não fica, porque daí ele se mantém na escassez, se vingando do que ele não recebeu. Isso é consciente ou inconsciente? Inconsciente, totalmente inconsciente. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que a gente trabalha nas dinâmicas e às vezes é necessário, né, Márcia? As pessoas vão lá fazer o trabalho contigo e precisam fazer... De um apoio. Terapêutico. Para Total. olhar o que é, aonde eu caio. Até porque, Nata, não é fácil olhar para tudo isso. Não é fácil tomar essa responsabilidade e decidir fazer diferente daqui para frente. Então, um apoio, né, terapêutico, muitas vezes ele é necessário. Eu diria na grande maioria das vezes. Na grande maioria. E um trabalho complementa o outro. É saúde integral mesmo, né? E quanta ansiedade isso gera, né, Márcia? Quanta insegurança isso gera de eu não saber quanto vem na fatura do cartão no próximo mês. E tem pessoas que não sabem. Eu sei. Eu sei disso. Ou então nem olham. O efeito avestruz, inclusive, no cartão de crédito. Eu não vou olhar, porque se eu olhar eu já vou sofrer. Então eu vou deixar para sofrer lá um dia antes do vencimento. Sim. Ou no dia do vencimento. Ou no dia do vencimento. E aí eu vou dar conta daquilo. Aí eu tenho que dar jeito naquilo. E aí a gente entra de novo naquela questão de olhar isoladamente, olhar só para o mês, olhar só para aquela situação e não pensar estrategicamente. Porque se eu olhar o total da minha fatura, quais possibilidades que eu tenho? E, Nata, a gente precisa fazer conta. Então, nós temos todo esse DNA, essa biografia financeira que a gente olha, que a gente precisa, né, decidir olhar para o dinheiro é de dentro para fora. Mas a parte externa, a matemática do dinheiro, ela também precisa acontecer. Sim. Então, é bem comum eu pegar pessoas que não sabem quais são os custos fixos dela. Nem para morar, nem para comer. Uau! E aí, como faz, né? Como fazem? Então, a gente precisa passar por um processo de olhar para o dinheiro, que eu chamo de diagnóstico financeiro. É uma fotografia financeira do seu momento presente. Olhar quanto que entra, quanto que sai, para onde que sai. E eu escuto muito, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Para onde vai? Se eu não mapear, se eu não tiver dados, eu não sei para onde ele vai. E quando a pessoa sabe, Márcia, como é que é? A reação? A reação, como que é a reação? Ó, olhei para esse mapa, que fazer? Não é possível que eu gastei tudo isso com roupas, por exemplo, ou com alimentação, por exemplo. E aí, muitas vezes, a impulsividade, né? Eu quero viver o agora, porque eu quero cobrir esse buraco que eu tenho, eu quero compensar. E esquece que tem uma viagem em mente que gostaria de fazer, que gostaria de fazer um curso, mas diz, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Né? Então, é uma ficha que cai, eu diria, sabe? Então, é realmente enxergar para onde o dinheiro está indo. E aí vem a pergunta, isso faz sentido para ti? Faz sentido você trabalhar metade das horas do mês para gastar em 2 itens, por exemplo? Quando não é em juros, né, Márcia? Quando nem entrei no mérito dos juros. Tu ainda está achando que o saldo é positivo lá, né? Não tem déficit. Eu ainda estou no saldo positivo. Sem contar que sim, tem pessoas que, por exemplo, que estão no cheque especial e boa parte do salário já é consumido quando o salário entra. Já vai direto lá para cobrir o cheque especial. Sem contar que tem pessoas que somam o cheque especial no salário. Ainda tem, Márcia? Temos pessoas somando. Então, eu ganho 2.000 de salário, 2.000 de cheque especial, 2.000 de cartão de crédito. Logo, meu salário é 6.000. Uau! Isso é ganhar dinheiro, né, Márcia? Isso é ganhar. Só que não ganha. Inclusive eu brinco, né? Cheque especial. De especial são os juros, né? Então, quanto de dinheiro no mês eu deixo de colocar no meu bolso para viver a minha vida e eu acabo pagando. E isso acontece muitas vezes por antecipação de consumo, tá? Então, eu não quero esperar 3 meses para comprar alguma coisa, eu quero comprar hoje.
Então entra de novo o imediatismo. Mas aí é um cérebro que foi acostumado, né, Márcia? Por isso um processo educacional. E esse é o propósito, né, de nós estarmos falando sobre isso aqui também. Então, nós somos acostumados assim. Mas dá para fazer diferente. Márcia, mas tem uma geração diferente, né? Porque essa antecipação de consumo, ela é ela é algo da geração dos anos 80 para cá, né? Porque tem a outra geração, da qual eu faço parte também, que é o guardar demais, né? Que também não é saudável. E eu tive um caso que eu trabalhei com a pessoa e ela sentou na minha frente e disse assim, tu atende somente endividados? E eu disse, não. Ela disse, ai, que bom. Que bom que tu não atende só endividados, porque eu preciso de alguém que me ajude e que me ensine a gastar. Então, guardar para quê? Ah, quando eu ficar doente. Então, e aí o que acontece, né, Nata? Eu já estou condicionando o meu dinheiro que está guardado para a doença. Eu vou criar. Esse app aqui, ele cria. Este aqui cria. Ele não é IA. Ele inteligência artificial. Ele cria. Ele cria a doença. Você verbalizou. As palavras têm poder, né? Total. Se eu digo que eu estou guardando dinheiro para uma emergência, eu vou ter a emergência. Inclusive, aproveitando o gancho, eu não gosto da palavra reserva de emergência. E qual a palavra, Márcia? Eu gosto de usar o termo reserva financeira. Que ela serve tanto para oportunidades como para imprevistos. Tá então, certo. Muitas vezes a gente guarda dinheiro sem propósito, né? Então, uma reserva financeira, ela serve inclusive para oportunidade. Apareceu um curso que eu quero comprar e ele está com um preço bom. Eu tenho dinheiro para comprar à vista, por que não comprar? Né? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que guardar dinheiro é só para imprevistos. Não! Pode aparecer uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de... né, comprar de viagem, de experiência, por que não? Né? Então, eu, Márcia, não gosto da expressão reserva de emergência, porque senão tudo na minha vida vai virar emergência. Ou vai virar uma grande emergência, né, Ou Márcia? vai virar uma grande emergência. E normalmente ela está vinculada à saúde, né? Com certeza. Ou eu guardo dinheiro para depois dar para os outros. Também. Fale-me mais sobre isso, Nata. Guardar dinheiro para dar para os outros? Aqui entra uma que a gente chama, na sistêmica, que a gente chama ocupar o lugar do Salvador. Nem conheço esse lugar. Você não conhece esse lugar, Márcia? É um lugar onde a gente... É estar fora de lugar, né? Porque nos princípios sistêmicos a gente tem um lugar. Nós temos o equilíbrio. A Márcia quer uma aguinha, né, Márcia? Eu estava olhando, estava meio longe. Está longe. Então, nós temos a questão do equilíbrio, mas tem a questão da ordem. Quando a gente sai da ordem, ou seja, quando... Eu vou dar um exemplo, tá? Que fica mais fácil nos exemplos. Quando o filho diz, eu tenho que trabalhar para ajudar meus pais. E aí a pergunta é, seus pais têm alguma dificuldade, seus pais são doentes, eles estão impossibilitados? Não é que eles não tiveram as coisas e eu vou trabalhar para dar para eles. Isso é uma arrogância. Né? Porque você está se colocando como maior que os pais. E como se você tivesse que compensar a vida. Então eu vivo pelos meus pais. Eu vivo para fazer a felicidade dos meus pais. Então esse é o lugar do Salvador, eu quero salvar os meus pais. Então eu estou julgando, eu estou achando que eles não estão bem, eu quero fazer a felicidade. Você está fora de ordem não vai ter dinheiro. E muitas vezes eles nem pedem ajuda porque eles estão bem, né? Muitas vezes eles não pedem ajuda. E se pedirem, também tem uma dinâmica ali. Também tem uma dinâmica onde eles estão colocando o filho num lugar que não cabe ao filho. E que também, se os pais estão não saudáveis,
Quem tem que fazer o movimento é quem percebe. Então, não é só os pais que dizem para o filho sair de casa. O filho também tem que dizer, eu tenho que me retirar, porque aqui não é um ambiente saudável. E aqui a gente, de novo, aqui tem que deixar muito claras as coisas, né, Márcia, para não ser generalizado, porque pode fazer cortes disso e dizer, não, então não se ajuda os pais. Não é isto. Né? Não é sobre isto. É a intenção que você faz isso. Aqui entra muito a questão da intenção. Eu faço pela intenção de porque eu me acho melhor, porque eu quero salvar, porque eu quero dar felicidade. Qual é a intenção? Ou a intenção é porque meus pais precisam de verdade. Porque eles estão passando por um momento de doença, ou, sei lá, eles podem ter se separado e precisam de um auxílio, né? E você tem condições de fazer isso. Então, qual é a intenção que eu uso? Né, que faz que você seja salvador ou não. Te coloque nesse lugar. Te coloque nesse lugar. E às vezes você não se... você vira um doador. Você vira um grande doador. E eu conheço bem esse papel. Esta função eu posso falar porque eu conheço bem, né? É aquela pessoa que tem dificuldades de cobrar. E quantos tem, né, Marcelo? Muitos. Quantos? Por quê? Porque tem uma crença que ela não é merecedora por trás disso, né? E isso tem que trabalhar muito, porque isso realmente tá ali na personalidade, é a nossa base. É a formação, é esse ego que a gente construiu para sobreviver dentro da nossa infância, dentro da nossa história. E nós precisamos estar atentos quando essas coisas aparecem. Dizer, opa, estou lá de novo. Né? É a casa lá do Mahalila, né? Mahalila é um grande jogo para mapear por onde a gente caminha, por onde a gente permeia. Né? Nas questões financeiras, então, ele é maravilhoso. Como essa energia flui na minha vida. Então, tem várias técnicas que a gente tem para tomar consciência desses movimentos absolutamente inconscientes. E aí vem ao encontro tudo isso que a gente falou até aqui, né, Nata? Que toda essa questão do dinheiro interna, né? Como a gente olha para o dinheiro, que lugar a gente dá para o dinheiro, para depois irmos para o externo, que é a parte da matemática do dinheiro. Isso. Que é adquirindo novos hábitos, que é o hábito do orçamento, planejamento, investimento, o hábito de poupar parte do que se ganha. Então, quando eu resolvo essa questão interna, o próximo passo fica mais fácil. E eu tenho uma cliente que disse ontem para mim assim, Márcia, agora eu tenho um prazer de cuidar do meu dinheiro. Então, é sobre isso. Porque ela está olhando para a vida dela. Ela está olhando para a vida dela. Então, como é legal quando a gente olha e diz, mais uma pessoa conseguiu. Mais uma pessoa conseguiu olhar para o seu dinheiro e dar um passinho. E aí a gente tem o hábito também de querer, o hábito ou mania, né? De querer num estalo de dedos, né? É muito rápido, numa mágica. Não é mágica, é um processo, é um tempo. Né? Então... E é para a vida toda, né, Marciana? É para a vida toda. Porque o que se tem hoje de conhecimento como educação financeira, daqui a pouco pode ser que mudem as regras, né, Marciana? Pode. Que a economia mude Pode mudar. O imposto mude, né, Márcia? Aí nós temos assunto para mais um tempão aqui, que hoje ainda existe um certo receio quando a gente fala em imposto, né? E nós temos que lembrar que nós estamos num país de baixíssima educação financeira, aliás, de baixíssima educação, né, Márcia? Como um todo. Como um todo. E financeira, então, nem se fala, né? E este processo de se tornar grande, eu chamo, né? E é impressionante quando a gente atende a pessoa e que ela toma essa postura e essa responsabilidade e ela faz isso com o corpo, né? Ela deixa de fazer isso e faz isso com o corpo. Cresci, né? Cresci, agora é comigo. Mas tem um problema, Márcia. Temos um problema? Mais um? Tem um problema quando a gente toma essas decisões. E qual é? A formação do compromisso. Quanto é possível sustentar quando você está sozinho nessa jornada? Então.
Porque nós temos todo um contexto social e um contexto familiar que quando você decide mudar, né? Vamos pegar um exemplo, tá? Um filho que ainda mora com os pais e que te procure e que os pais não olharam para esse dinheiro, estão com problema e o filho decide fazer esse movimento. É muito mais difícil quando ele é solitário nessa quebra desse paradigma, né? Total. É um caminho solitário. Então, às vezes a gente até pergunta, se você tivesse uma bengala, né? Como seria? Se você pudesse pegar na mão de alguém para fazer essa travessia, atravessar essa ponte, literalmente. Ai, seria bem melhor. Né? Então, muitas vezes, o filho que busca ajuda é porque ele já está no desespero. Ele não quer mais aquela situação, ele não quer repetir aquilo ali. Ele não quer repetir esse comportamento, ele não quer enxergar as brigas ou não quer participar de brigas como ele está participando. Quer ter seu lugar, né, Marcela? Quer ter o seu lugar. Então, é sobre isso, né, Nata? É sobre dar a mão para a pessoa que quer atravessar a ponte. E esse é um mercado, Márcia, que tem também muito, como em todo lugar, também tem muitas armadilhas, né? Muito. Inclusive nesse recurso que nós passamos a ser, né? Para que essa pessoa faça a travessia. Porque eu vejo muito profissional que não dá essa condição de ver os emaranhados e coloca essa pessoa em situações que ela piora. Vendem a facilidade. Vendem a facilidade sem olhar para essas questões de quanto é emocional, de quanto tem essa visão, tem essas questões sistêmicas por trás. E quando a pessoa não consegue, dizer porque você não consegue, porque a minha metodologia dá certo, porque é só pensar que desbloqueia a prosperidade, né? Tem muito disso no mercado, né, Marcela? Tem. Então, inclusive na Fortunize, por exemplo, nunca vai ter um anúncio dizendo, né, compre meu curso para ficar milionário. Porque eu posso dar o caminho, mas eu vou dar a mão para a pessoa atravessar. Eu não vou fazer pela pessoa. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu decido fazer, eu preciso fazer, a pessoa precisa fazer essa travessia. Então, se ela aplicar tudo que eu ensinar, e nós temos casos, né, de pessoas que já estão chegando numa quantia que nunca imaginaram que iam conseguir guardar ou investir, né? E não mudaram a sua renda. E não mudar a renda. Então, é ter melhor qualidade de vida. Né? Então, é literalmente dar a mão para a pessoa atravessar a ponte. E o que a pessoa vai fazer com todo esse conhecimento é muito amplo, né? Márcia, essa educação financeira independe do valor que a pessoa ganha? Independe. Eu tenho pessoas que fazem verdadeiros milagres com um salário mínimo. Mas elas olham para o seu dinheiro. Aí que está a diferença. Eu vou olhar para o meu dinheiro, eu vou assumir minha responsabilidade. Esses dias eu li um artigo que a maior herança que foi passada, eu não me lembro os nomes agora, mas ele nunca fez grandes fortunas. Ele sempre foi um funcionário, né, que guardou durante muitos anos. Né, ele sempre aplicava o seu dinheiro, né, parte do seu dinheiro, e ele trabalhou não foi o que se aposentou e ficou em casa, né, continuou trabalhando por muito tempo. E foi uma das maiores heranças transmitidas dos Estados Unidos. Tenho que me lembrar o nome. Mas agora eu não estou lembrando porque eu leio muita coisa. Eu fiquei até de verificar a veracidade disso, né? A constância, Márcia, faz a diferença? Total. E aí o que acontece dentro da organização financeira, de um processo, né? A gente olha ali para o diagnóstico financeiro, a gente identificou, né, que o cenário está assim, e aí a gente precisa implementar hábitos financeiros saudáveis, né? E aí o que acontece? A pessoa demora um tempo para
conseguir mudar. Porque me diz, Márcia, eu não vou abrir mão disso aqui. Eu não vou abrir mão de fazer tal coisa. Eu não vou abrir mão, né, enfim, de algum hábito ali que ela tenha, né? De pedir comida, por exemplo. E aí, eu coloco uma meta. Vamos começar a guardar R$200 por mês, dependendo do valor que a pessoa ganha, né? Eu não gosto muito de estipular percentual, mas valores sim. E aí a pessoa, no primeiro mês que ela não consegue, ela diz, Márcia, isso aí não é para mim, eu não consigo, eu vou desistir. Então, quando o assunto é finanças, quando o assunto é dinheiro, a constância é fundamental. E o que eu ensino, o que eu sugiro, né? Quando algo fica muito grande, fatia. Claro. Então, R$200 ficou muito grande, ficou muito pesado. Então, vamos começar com R$10? Vamos experimentar guardar R$10 para ver como é que fica? Um degrau, né, Márcia? Um degrau. Eu tenho uma escada aí para subir. Então, um degrau de cada vez. E automaticamente, dentro dos meus atendimentos, eu vejo. De 10 a pessoa passou para 20, ela já passou para 50. E aí ela diz, nossa, eu consigo realmente guardar os 200. Então, por exemplo, uma reserva financeira. Hoje, recomenda-se pelo menos 6 meses do custo de vida. Se eu gasto 2.000 por mês, 6 meses são R$12.000. Então, eu olho para esse valor e eu vejo, nossa, ele é muito grande. Eu nunca vou conseguir guardar R$12.000. Não vai ser em 6 meses que você vai guardar, né? Não vai ser em 6 meses. Então, eu começo. Não tem nada de 6 meses? Vamos começar, então, a ter uma reserva para 10 dias? Uma semana? E depois a gente vai subindo. Então, a constância ela é importante. E fundamental, eu diria, né? Mas fica a dica. Quando ficar muito grande, tenta trazer para um menor espaço, né? E um menor valor que não fique tão pesado e que você consiga cumprir e não desistir. Porque quando o assunto é dinheiro, é muito fácil eu desistir. Também tem isso, né? Qualquer assunto, Márcia. Qualquer assunto. Se você falar com uma nutricionista, ela vai dizer a mesma coisa. É sobre isso. Porque a questão é a responsabilidade. É eu tomar a responsabilidade de. Quando eu digo, vou aproveitar isso que você falou, né? Eu não abro mão de pedir comida, eu também não estou me responsabilizando por fazer minha própria comida. Então, eu ainda, usando o termo da constelação familiar, eu não tomei a mãe. Porque tem uma má interpretação no sistêmico que a gente acha que tomar a mãe é tomar a mãe. Né? Tomar a mãe é tomar a mãe. Ó, agora a mãe sou eu. Ela faz parte de mim. É tomar a função mãe. E a função mãe diz respeito ao autocuidado no que eu vou ingerir. Você acha mesmo que quem cozinha fora está pensando na sua saúde? Você acha mesmo que o banco está pensando que você vai pagar menos juros? Né? Então, tomar a responsabilidade, o autocuidado é a função mãe. Então, tomar a mãe é eu tomar esta função para mim. É muito mais profundo que eu libertar esse ser humano que está aqui, que precisa cuidar das suas coisas, para que eu faça por mim. Então, tem até na questão sistêmica, tem uma má ou uma superficialidade de conceitos. Não tem um aprofundamento desses conceitos. Então, entra tudo... E, de novo, eu reforço, por isto que o tema é dinheiro. Nosso primeiro podcast, o tema é dinheiro. Exatamente porque quando a gente olha para o dinheiro, nós vamos olhar muitas questões nossas de saúde. E tu sabe, Nata, que é bem comum acontecer no final de um processo, né? Porque normalmente são 4 meses, mais ou menos, 5 meses de acompanhamento, né? Todo um passo a passo. E no final as pessoas me dizem assim, Márcia, mas eu vim aqui só para olhar para o meu dinheiro. Mas mudou tanta coisa, Márcia. É sobre isso. Não é somente sobre o dinheiro. Acaba afetando todas as áreas da vida.
seja no relacionamento, no emprego, com os familiares, com os amigos. O dinheiro afeta todas as nossas relações. Todas as nossas relações. E a gente vai identificando, né, em degraus, né? Que nem eu falo lá no meu espaço, tem a muralha da China, né, Márcia? Tem a muralha da China lá. Eu digo, não olhe para toda a muralha. Ela é muito gigante. Um degrau. Se nós ampliarmos a nossa consciência em um degrau, já é bastante. Já é muito. Já é muito. E nós podemos mudar muito o que vem à frente. Esse trabalho de educação financeira com essas pessoas que você trabalha desta forma vai reverberar daqui em diante por quantas gerações? Fazer esta quebra deste padrão. E aí entra o sistêmico também, né? Aqui entra o sistêmico. Então, alguém precisa fazer. E este é o momento de fazer, né? E eu digo que é o momento de fazer como país. Nós precisamos deixar de ser jovem. Eternamente jovem como nação. Como nação. Como nação, nós precisamos deixar de ser jovens, né? Países desenvolvidos trabalham a questão de dinheiro. Então, existe um olhar não tão legal sobre a educação financeira, né? Inclusive sobre a minha pessoa. Márcia, tu não consome, Márcia, tu não gira economia. Muito pelo contrário. A gente consome melhor. A gente investe melhor o nosso dinheiro, né? Então, eu sempre digo, hoje, com os quase 70 milhões de CPFs negativados... 70 milhões? Quase 70 milhões. Uau. Então, se essas pessoas tivessem crédito no mercado, como seria a economia? Quão mais saudável ela seria, né? E aí, na economia, mas aí você está trazendo a questão da saúde. Como está a saúde dessas pessoas? Saúde física mesmo? Física. Saúde física, emocional, mental, tudo? Todas, né? Todas. Todos os níveis de saúde. Como estão os relacionamentos dessas pessoas? Como você se relaciona saudavelmente com o outro? Dentro de empresa? Como está teu colega de trabalho que mal te dá bom dia? E que nem dorme, talvez. Talvez ele nem dorme, porque é bem normal eu escutar. Márcia, eu passo a noite inteira pensando em como eu vou resolver o problema. Como eu vou quitar minhas dívidas. E aí agrava, né? Porque a pessoa não dorme e agrava ainda mais o problema. Então, esse olhar, esse mau olhar em cima da educação financeira, se ele fosse olhado com mais carinho, impactaria como um todo. Então, a educação financeira, eu me educando financeiramente, vai reverberar na minha família, na minha saúde, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Então, não é só... E no consumo, de consumir realmente o que precisa, né, Márcia? Nós consumimos... Total. O planeta não aguenta mais. Total. Essa semana foi... Você falou do consumo, essa semana eu ouvi... Num primeiro momento, eu até me choquei, né? A pessoa disse, eu não passo um dia sem comprar. Eu compro todos os dias. Eu não consigo chegar em casa sem uma sacola. Uau! Eu fiquei pensando, uau, e não é de pão. E não é de pão. Ela disse, mas eu giro a economia. E não compro só para mim, eu compro para os outros também. E aí, claro, eu não estava num set terapêutico, eu só ouvi, né? Eu fiquei pensando, o que será que move essa pessoa? Né? Que dor tem por trás dessa necessidade de todos os dias comprar? Mesmo que seja para o outro. Que compensação tem aqui, né? Total. Então, quase que eu dou o cartão da Márcia. Mas quando a pessoa é convicta que ela está fazendo um bem para a economia, dificilmente ela te procura, né, Márcia? Difícil. Qual é o perfil da pessoa que te procura, Márcia? Então, eu já peguei desde endividados até pessoas que não sabiam gastar o dinheiro. Então, aquela pessoa que me procurou e ela disse, eu preciso aprender a gastar o meu dinheiro, porque eu só estou guardando.
E eu não estou usufruindo do que eu poderia usufruir. Então, eu sempre digo, né, que a educação financeira, ela não é somente falar sobre investimentos. Que é moda também, né? Também. Virou moda, né? Também. Mas como eu vou te ensinar, Nata, a só investir se tu gasta mais do que tu ganha? Tu não vai manter a constância. Claro. E não mantendo a constância, talvez o método da Márcia não vai funcionar. E eu vou para o investimento de aposta, né, Márcia? Total. Eu vou para o investimento de querer ganhar rápido em ações e de um dinheiro que eu nem tenho. Uhum. Eu já vi gente entrar no cheque especial para comprar ações. É mais comum do que a gente imagina. Uhum. E aposta também. Então, nós temos uma galera aí da juventude que adora uma aposta. E aí nós temos regras, né? Acima de 18 anos. Mas na prática não é o que a gente vê. Está legalizado já esse mercado, Márcia? Vamos pular essa parte? Não, ainda não. Não temos regulamentação. Mas é comum. É muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina. E nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de vícios. Márcia, e o trabalho e o dinheiro? Porque uma coisa que a gente vê muito também, que se ouve muito, é: eu preciso pedir um aumento porque eu ganho pouco. Ou então eu vou pedir demissão, que eu vou dar conta de arrumar minha vida. Então, vou trabalhar para mim. Vou trabalhar para mim. Então, eu sempre brinco, né, quando a gente está dentro de empresas, né? Quando a gente precisa de dinheiro, onde nós vamos, né, dentro de uma organização? No RH. No RH. RH vai dar jeito no meu problema. Então, a gente responsabiliza o terceiro. E aí você trouxe muito bem, né? Cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade. Então, por isso a gente vê muitas pessoas que pedem aumento hoje, aumento daqui a 6 meses, aumento daqui a 4, daqui a 5, daqui a 6, daqui a 1 ano, eternamente é um ciclo, né? E aí olha o que acontece, né? Eu também já recebi muitos aumentos na minha vida, enquanto que eu era CLT. E o chefe anunciava: Márcia, dia 1º de abril, um dia bem bom, né? 1º de abril tu vai receber R$500 de aumento. O que eu faria lá na época? O que eu fazia naquela época? 12 de março. Vamos sair para comemorar. Vamos sair já para, né? O que dá para fazer com esses R$500. E o chefe me disse 1º de abril. Quando que eu vou receber esse pagamento? Maio. É em maio. E vai ser R$500, Natan? Não, tem descontos. Então, se eu já estou acostumada a viver num padrão de vida, a partir do momento que eu recebo aumento, automaticamente eu vou aumentar meu padrão de vida. Aonde está escrito que precisa ser assim? Mas nós fomos programados a funcionar assim. Hoje talvez não, né, Márcia? Porque eu acho que tem uma questão também de reposição aí que não tem aumento real, né? Também não tem o aumento real. Também tem isso, né? Mas eu sempre gosto de alertar. Por que você estava indo pedir aumento? Que situação financeira é essa que te trouxe até aqui? Quais foram as suas escolhas financeiras que te trouxeram até este cenário? Porque se você não modificar a causa, logo ali na frente você vai estar pedindo de novo. E quando se pede demissão, eu estou criando um outro problema. Porque aí eu estou ganhando lá um valor X, eu vou para o seguro-desemprego, que é muito menor, e vou dar conta. Vai dar conta quando? Eu tinha uma professora minha que eu vou citar ela para falar o conceito que eu estou querendo falar, porque muitas vezes a gente fala assim, mas não é justo o que eu ganho, eu trabalho muito. Né? E ela trouxe um conceito de justiça que eu nunca tinha pensado. Que ela disse, o que é justo? Porque é difícil de definir o que é justo, né? O que é justo para mim pode não ser para você? Mais amplo que isso, Márcia. Por exemplo, assim, o que é justo para uma pessoa receber pelo seu trabalho? A gente não consegue dimensionar. Então, ela diz, o justo é o que
o que está estabelecido como regra naquele país. Se é certo, ou se deveria ser mais, você não tem como dimensionar isso. Né? Então, eu sempre pergunto assim para as pessoas, quando elas me trazem essa problemática, né? O que diz o seu cargo? O que diz a sua Função. A sua função? O que diz que é para fazer? E qual é o salário e quais são as expectativas de aumento e de crescimento dentro dessa sua função? Como assim? Assim tem uma descrição de cargo, né? Deveria ter. Você deve fazer isso, e para isto é este valor. Não diz lá que se você aumentar suas despesas, vai aumentar seu salário. Porque isso também é se responsabilizar. Porque se eu preciso, se eu me aperfeiçoo, se eu estou trabalhando, se eu evoluir, eu também tenho que me arriscar a sair daqui, deste lugar seguro, né? Para oferecer mais, para receber mais. Ah, mas isso não é justo. Aí nós vamos entrar em conceitos muito que não estão no nosso alcance. Nós precisamos resolver o que está no nosso alcance, né? Então, essa relação de trabalho e dinheiro também tem essa questão, Muito. né? Que como eu lido com o trabalho. Eu acho bem interessante isso. Márcia, e os recursos emocionais? Porque nem sempre é dinheiro, né? Às vezes a gente despende de um recurso emocional muito grande para lidar com tudo isso. Olhar para a situação financeira, por exemplo, já causa, de certa forma, uma ansiedade, um estresse, uma revolta, uma raiva. Então, é bem comum escutar de pessoas: onde eu estava todo esse tempo? Que agora eu olhei e essa conta não fecha. E aí a gente diz assim: vai lá na nata. A nata da nata. A nata da nata, vai lá na nata. Vamos olhar para isso. Né? Então, Mas eu digo que é libertador. Sim. É libertador. A verdade liberta, né? A verdade liberta. A verdade liberta. No mínimo, você olha. Você pode continuar no mesmo lugar. Mas a decisão é sua. Mas daí você fez uma escolha. Você teve acesso. Você teve acesso à informação e aí você decidiu fazer algo. E está tudo bem? E está tudo certo. Porque tem pessoas que dizem, eu não consigo. Ok. O que eu posso te ajudar? E como, né? E como eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente pode oferecer ajuda de dizer assim, eu posso te ajudar a aplacar esses sintomas que você está sentindo. Ou você vai precisar tomar um remédio. Aí encaminha para um psiquiatra, para ele dar conta disso, né? Nem sempre a pessoa consegue fazer. Nem sempre ela tem a permissão de fazer mudanças. E da onde vem a permissão, Nata? É da gente mesmo, tá? Desses emaranhados. Só que às vezes o emaranhado é tão grande que eu não me permito. Inconsciente de novo? Ou consciente? Sempre é inconsciente, tá? Sempre é inconsciente. Mas às vezes alguém da família segura também para que outros possam ir. Uau, me explique mais sobre isso. Quando tem algo na família muito pesado, sistemicamente falando, tá? O sistema sempre vai buscar o equilíbrio. Sempre. E aqui, quando eu falo pesado, eu estou falando em pesado, tá? Estou falando em assassinatos, eu estou falando em algo de difícil solução dentro do sistema. Mas precisa parar essa dinâmica. Um membro dessa família diz, eu seguro, inconscientemente. Eu seguro isso para que isso não vá adiante.
e os outros ficam livres. Normalmente ele é o ovelha negra da família. Mas ele está segurando para que você possa ir. E isso a gente não olha. Então, essa seria uma pessoa que permite para o restante ir adiante. Eu seguro. Então, acontece muito em casos assim, às vezes de alcoolismo, ou de que um vai falir para compensar alguém que roubou lá atrás, né? E às vezes a pessoa não tem essa permissão. Ela não consegue fazer essa mudança. Por mais que ela tente, ela não consegue fazer essa mudança. Doenças, muitas doenças mentais. Então, são compensações de sistema que não tem a permissão. Mas a maioria da permissão, às vezes, a gente que não se dá, tá? Esses são casos que eu diria assim, casos extremos, tá? De sistemas pesados. Por isso que a gente diz que não é generalizado. Não é, cada caso é um caso. Às vezes a gente só precisa tomar consciência e saber é isto, né? E só por saber já fica mais leve, sabe? Porque eu paro de brigar com aquilo. Às vezes é tudo que a gente pode fazer. Eu não consigo fazer a mudança. A gente sempre fala que a constelação ela não muda nada. Ela você olha para aquilo. Se você vai conseguir lá fora tomar esta constelação e fazer o movimento que apareceu aí, às vezes a constelação não tem movimento. E é isso. É o sim. É o grande sim. Isso faz parte também. Então, cada caso é um caso. E às vezes aparece na questão financeira. De diversas constelações. Eu já vi isso. E apazigou. Acomodou aquilo. Então, cada caso é um caso. Nunca aqui o que a gente fala é genérico. Tanto que a sua consultoria é individual, né? É individual, personalizada, porque cada caso é um caso. Né? Então, inclusive, nos atendimentos com casais, a gente vê duas dinâmicas dentro de um casal. Claro. Que vai ser um assunto do nosso próximo podcast. Como isso reverbera nas dinâmicas de casal. Né? E quando a gente trabalha em grupo, Márcia? É personalizado também? É personalizado também. E é bem legal, né, Nata? É maravilhoso, Márcia. A força do grupo é incrível, né? E aí a gente vê que a dificuldade de um é a dificuldade do outro, né? Mas é totalmente personalizado também dentro de um programa, né? Que a gente elabora com muito carinho, né, Nata? Com muito carinho. Tem muito exercício sistêmico. E, sem dúvida, fazendo algum exercício, alguma liberação, como eu disse, a questão interna, para fazer a parte externa de aplicação, né, de tudo que a gente ensina, fica muito mais fácil. É mais fácil, né, Marcia? É mais fácil. E uma das questões de trabalhar em grupo é que também o grupo acaba se apoiando. Total, para atravessar essa ponte. Para atravessar a ponte. Então, quem tem a coragem de trabalhar em grupo ganha uma força extra. Algumas pessoas até dizem assim, mas eu vou me expor. E aí isso é uma coisa, né, Nata, que a gente respeita muito. Sim. Se a pessoa não quiser abrir ali em grupo para falar, trazer suas dúvidas, a gente respeita, né, Nata? Uhum. Mas quando a gente vê, o grupo é tão unido e as dinâmicas são muito parecidas que quando vê, tá todo mundo conversando, né? Tá trocando ideia e um tá apoiando o outro. Então, é bem isso que você traz, né? Sim. Eu gosto muito do trabalho em grupo. Muito mesmo, né? Márcia, conhecimento. É investimento. É investimento. Muito. Inclusive, dentro do orçamento mensal, eu sempre recomendo guardar uma parte para conhecimento, para estudar, para cursos, para livros, porque isso que vai fazer com que você suba de nível também, né?
E conhecimento, para mim, é o meu maior patrimônio. Ninguém vai me tirar. Tem algo maior que o conhecimento. Tem algo maior? Me diga. Sim, é a sabedoria. Sabedoria, com Porque certeza. quando eu conheço, eu ainda posso não aplicar. Eu conheço. Concordo. Quando eu faço, aquilo se transforma numa sabedoria. Porque eu tenho a experiência. Eu experimentei. Então, eu olhar para uma planilha, ou eu olhar para tudo isso que nós estamos falando aqui, mas não passar pelo processo, é só um conhecimento. Porque eu não vivenciei no corpo. O conhecimento que passa pelo corpo, ele vira sabedoria. Então, por mais que seja difícil, e por mais que a gente diga assim, vai doer, né? Experimente ver onde dói. E talvez nem doa tanto. Tem casos que tem gente que me diz assim, eu achei que ia ser tão difícil e nem foi. Porque quando a gente experiencia e que a gente tem essa pessoa do lado da gente que nos auxilia, que diz, eu já fiz essa travessia, vem comigo, eu te ajudo a fazer essa travessia, que esse é nosso papel. É levar as pessoas até onde a gente foi. Porque alguém vai ter que nos levar adiante. A gente não parou a nossa jornada. Não. Porque eu só vou conduzir a pessoa até onde eu fui. É por isso que a gente não para. Não só de conhecer, mas de experimentar. Isso eu aplico muito no meu dia a dia, né, Nata? Porque tudo que eu ensino, eu primeiro aplico. Porque eu acredito muito que eu só vou conseguir ensinar aquilo que eu experimentei. Experimentou. Então, eu acredito que contigo também seja isso, Com né? certeza. Porque se a gente não experimenta, você não sabe de que lugar... A gente nunca sabe de que lugar o outro está olhando, tá? Mas pelo menos eu sei de que lugar foi difícil para mim. As dificuldades que a gente dificuldade que a gente tem. E a gente passa a respeitar o outro na dificuldade dele. Porque é a história dele. Eu não estou lá na história dele. Eu só olho pela minha história. Então, quando eu digo assim, mas isso é fácil. Talvez para mim é fácil guardar dinheiro. Para mim, talvez não seja. Para ti, talvez não seja. E aí entra a questão de que o dinheiro não tem uma verdade absoluta, né? Não, nada tem verdade absoluta, né? E o dinheiro também não tem. E o dinheiro, de verdade, é ilusão, né? Total. É criação, né? É criação. E o dinheiro, ele é finito. Ele não é infinito. Sério? E a abundância, Márcia? E abundância e prosperidade, né? Ela é finita? O que tu acha? O que é abundância? Qual a diferença de abundância e dinheiro? A gente confunde, né? Uhum. É a mesma coisa de prosperidade. A mesma coisa de prosperidade. É o mesmo raciocínio, né? Porque, para mim, a abundância é infinita. Ela está disponível, né? Ela está disponível a partir do quanto você se sente abundante. É quanto isso dentro de você pode não ter R$1 e se sentir muito abundante e muito próspero. Uhum. E você pode ter milhões e não ter prosperidade. E também não se sentir abundante. E também não perceber a abundância. Porque nós somos muito abundantes. Aliás, a gente vibra na escassez, né? Nós vibramos na escassez. Porque nós somos uma máquina de energia. Finita dentro das nossas possibilidades, sim. Mas a abundância é muito, muito, muito maior do que dinheiro. Infinitamente maior. Não sei se você concorda, se você vê isso, mas pelos teus olhinhos eu sei que você vê. Com certeza. Porque tem experiências que elas não têm preço. Elas têm valor. Eu sei que foi uma marca que disse isso, mas de cartão de crédito, por sinal, mas isso é real. Tem coisas que têm valor.
e que não tenham preço. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. É, exatamente. E é uma ótima frase para nós terminar essa nossa conversa, mas estava uma delícia. E nós vamos voltar a falar. E quem se interessou por esse assunto, não perde o próximo, que nós vamos estar... Como o dinheiro impacta nas relações de casal. Muito bem. E o enfoque é bem esse, é do menor para o maior. Então, nós estamos ampliando os círculos, do individual para o relacional, para a sociedade. Né? Porque nós impactamos todos. E como a gente reverbera isso, né? É como subir escadinha, né? Como subir a muralha da China, de degrau em degrau. Então, agradeço a oportunidade, Nata, e o convite. E agora só pelo próximo. Logo estaremos aqui novamente. Obrigado, Márcia. Obrigada.